Graça e paz, abençoados. Eu sou o Luiz dos Santos, do canal Geração Iluminada. O tema de hoje é: Estamos reinando em vida. Abençoados, vocês já perceberam que dentro das chamadas igrejas, principalmente as evangélicas, eles só pregam dízimo, oferta, batismo, medo, pagar o preço. Pecadores, somos o pó da terra. Quando o irmão deixa de ir à igreja, eles dizem que somos desviados. Algumas doutrinas dizem que quando a gente volta com 7 demônios. Isso é o que eles falam. Vocês já pararam para pensar se todas estas falácias têm procedência bíblica? Ainda não? Talvez este seja um momento. Vamos para a Bíblia? Olha o que o apóstolo Paulo disse aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Aqui diz que o justo viverá pela fé. E não subindo um monte, dando dízimo, fazendo ofertas, frequentando cultos. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Na Bíblia está dizendo que Jesus levou os nossos pecados no madeiro. E por que as chamadas igrejas falam que nós somos pecadores? Que temos que estar dentro de uma igreja e que temos que aceitar Jesus, sendo que Ele nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Olha o que diz em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Vou ler o 3 e o 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Glória a Deus em Cristo Jesus, né, abençoado? E por que esses versículos não são mostrados nas igrejas? E olha só em 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está falando que nos gerou através do Evangelho por Jesus Cristo. Nos gerou pelo Evangelho em Cristo, e não pelas chamadas igrejas dos homens. Agora olha só o que diz em Efésios, capítulo 2, versículos do 4 ao 10. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu mito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça e pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus, né, irmãos? Acho que nem precisa falar mais nada, né? E como que a gente não aprende essas coisas nas igrejas? Abençoados, agora prestem bem atenção à cereja do bolo. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe Jesus: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós.
Viram só, abençoados? Na época de Cristo, Cristo já estava falando que os fariseus, o reino de Deus, já estava entre eles. Naquela época, imagine agora, quase 2000 anos depois. Como se isto não bastasse, olha o que diz em Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, tem vários outros versículos que corroboram para a veracidade do tema do vídeo. Mas, por enquanto é só, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, graça e paz.